ceia, nós estamos recolhendo cestas básicas das células, mas é óbvio que não limitamos somente as células. Qualquer pessoa que quiser semear uma cesta básica, traga no dia da ceia, tá? Uma vez por mês. Nós queremos estar ministrando a famílias que a igreja tem acompanhado, pessoas mais carentes, outras que necessitam. Então é muito importante que a gente bata nessa tecla. O pessoal tem colocado aqui na frente. Então, dia de ceia, né? É só vir trazer, depositar aqui no altar. A gente vai estar recolhendo e depois vamos estar distribuindo aqueles que têm necessidade. Um outro aviso é que no final nós vamos estar anotando o nome das pessoas que não são batizadas. Nós vamos fazer a nossa classe Nova Criatura, tá? Nós queremos pegar o nome das pessoas não batizadas para essa classe e vamos estar agendando a data do batismo, amém? Então no finalzinho nós vamos estar fazendo o apelo, quem não é batizado, e também a todos que estão chegando no ministério Vida e Plenitude, que não participaram de uma classe de membresia, tá? Nós vamos também estar recolhendo os nomes, e essa classe de membresia comigo, né? Onde eu vou estar tendo um acesso, um contato a vocês que estão chegando à igreja, para que a gente possa passar um pouco da nossa visão, da nossa estrutura, do nosso plano, nosso projeto de expansão do reino de Deus. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em 1 João, capítulo de número 3. Primeira carta de João, capítulo de número 3. Tem um outro aviso também. Olha só, nas terças-feiras nós temos o nosso culto de liderança e derramamento do Espírito Santo, do poder. Nas terças-feiras, a partir das 19h30 aqui, toda terça-feira. E nós, logo em breve, estaremos fazendo uma classe especial para crianças. Uma classe onde nós teremos teatro para crianças, às terças-feiras, durante o intervalo do culto. Então, atenção aí, papai e mamãe, né? Nós vamos estar tendo alguns workshops para crianças, e estou aqui pensando já em mente, também quero estar trabalhando aí uma célula dos adolescentes. Isso aí é uma ideia, né, que tem brotado aí do coração, vindo de Deus. Nas terças-feiras a gente tem a nossa célula dos adolescentes também, ok? Isso em breve, né? Vamos já estar estruturando isso aí, logo mais estaremos dando mais informações. Todos acharam 1 João 3? 1 João 3, quem achou, diga amém. Queridos, eu quero ler o capítulo inteiro. Vamos ler todo ele? Vamos prestar atenção nesse capítulo aí, porque ele é muito sério. A palavra de Deus é séria, né? Mas eu quero ler ele inteiro. Não quero ficar só num versículo, não. Vamos entender o contexto aqui. Capítulo 3, versículo 1 até o versículo de número 24. Com bastante atenção, você que não trouxe Bíblia, preste atenção. Você que está com a Bíblia, acompanhe. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. É de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo.
Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que assassinou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos desse mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos dele, recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é este: que creiamos em o nome de seu Filho Jesus Cristo e amemo-nos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Feche os seus olhos. Pai Celestial, nós te louvamos, te engrandecemos, te adoramos, declaramos que o teu reino vem até nós. Pedimos que o Espírito nos oriente, nos instrua, nos ensine a tua palavra, faça-nos instrumentos da tua verdade, canal de bênção, vaso para a tua glória, instrumento em tuas mãos, que o teu nome seja engrandecido, em nome de Jesus, amém. Queridos, essa é apenas uma pequena parte de muitas outras, onde a palavra de Deus enfatiza o que significa o Evangelho de Jesus Cristo. O que é o Evangelho? Qual é a orientação de Cristo para nós? O que é ser cristão? O que é ser evangélico? O que é ser de uma profissão de fé onde declaramos e confessamos Jesus Cristo do Senhor das nossas vidas? O que significa tudo isso? O que significa ter a marca de Cristo em nossas vidas? O que significa de fato ser um discípulo de Jesus? Qual é a diferença? O que de fato muda na vida daqueles que desejam seguir a fé evangélica, a fé cristã, a fé do Senhor Jesus? Porque nos últimos dias, nos últimos tempos, ser cristão, ser evangélico, não tem muita significação nos dias de hoje. Não tem significado ser evangélico. Qual é a sua religião? Sou crente? Sou evangélico? Isso
já perdeu um pouco do sentido, perdeu um pouco do valor. A nomenclatura, ela muitas vezes, ela é um objeto de orgulho, de jactância. Sou crente. Hoje em dia é até moda, né, dizer que é crente. Em alguns círculos é até status, sou evangélico. E, infelizmente, não é o ser um evangélico ou ser um cristão de nomenclatura, ou de confissão, ou de profissão de fé, que faz a diferença. Eu vejo nesse texto algo sobre confiança, tranquilizar meu coração. Aqui no versículo 19 ele diz: nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração. Algumas pessoas tranquilizam o seu coração porque são crentes. Algumas pessoas tranquilizam o seu coração porque são evangélicas, batizadas. Outras pessoas tranquilizam o seu coração porque vêm aos cultos de domingo. Algumas pessoas tranquilizam o seu coração porque fazem coisas aparentemente corretas. E a grande verdade é que o apóstolo João, inspirado por Deus, nos traz uma razão da qual devemos nos atentar, e é nisso que pode realmente produzir em nós confiança e tranquilidade em nossos corações. Identidade com Cristo. Diga: eu sou filho de Deus. Mais uma vez: eu sou filho de Deus. Mais uma vez: eu sou filho de Deus. É assim que o apóstolo começa esse capítulo no versículo 1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. É assim que tudo começa. Isso é o princípio de todas as coisas. Somos chamados filhos de Deus. Nós não somos chamados crentes, evangélicos, protestantes. Somos chamados pelo Pai de filhos de Deus. Com um grande privilégio, ser filho de Deus. De modo que ser evangélico, ser protestante, ser crente, ser batizado, ser mais o quê? Ser batista, assembleano, presbiteriano, metodista, isso não é nada, irmão. Isso não quer dizer nada. O apóstolo diz que o privilégio e o grande amor de Deus é sermos chamados filhos, filhos de Deus, filhos de Deus. Esse é o privilégio. Porque a compreensão desse privilégio, desse amor, que nos coloca em condição de sermos chamados filhos de Deus, já traz consigo uma orientação de conduta, de postura. Ora, o que é um filho? Um filho deveria ser a cópia de seus pais, ou a mistura deles. Mas, de uma certa forma, tudo que tem no filho, tem nos pais. Alguém não concorda com isso? Todos concordam com isso? Tudo que tem no filho, tem nos pais? Tudo, tudo. Isso te torna filho. Se a gente faz um teste de DNA e você não tem o DNA do pai, né? Não é verdade? Então o que te torna filho é o DNA. O milagre de Cristo em nós é que, se eu creio em Jesus, recebo de Deus o DNA de Jesus Cristo em minha vida. Se eu creio em Jesus, recebo o DNA de Cristo em minha vida. Aqui o apóstolo fala que recebemos uma semente de Deus em nós. Essa semente de Deus em nós, conforme lemos aqui, é o DNA de Deus em você.
está em você, foi colocado em você, o DNA do Pai, a semente de Deus foi colocada na sua vida, a semente de uma natureza divina. Isso sim tem valor. Ser filho de Deus tem sentido. Sabe por quê? Porque com essa semente nós temos uma garantia. A garantia que não vivemos pecando. E a garantia em que amamos os nossos irmãos. São duas garantias que a natureza de Deus realiza e provoca em nós. Andar em santidade, não pecando, e tendo o amor do Pai em nós, para que possamos amar uns aos outros. Por essa razão, o princípio dessa mensagem, nos versículos de 1 até o versículo de número 9, aproximadamente 9, 10, é sobre essa questão da santidade. Não vos deixe enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como Deus é justo. Mas aquele que pratica o pecado procede do diabo. A semente de Deus mata a natureza pecaminosa em nós e coloca uma natureza santa. Isso não significa que o pecado ainda não seja em nós uma tentação por causa da natureza carnal, que ainda temos que conviver com ela durante um tempo, durante esse tempo de vida. Mas ela já não escraviza, porque a semente de Cristo em nós nos liberta. De modo que ser livre é dizer não para o pecado. A liberdade em Cristo me torna livre do pecado. Quando a tentação chega, eu posso dizer não. Quando as propostas surgirem, eu digo não. Quando a minha carne enfraquecida deseja o mal, eu posso dizer não. Isso é liberdade. Mas o nascido do diabo não pode dizer não, porque é escravo do pecado. E nisso a morte habita nele. A liberdade que temos em Cristo nos dá autoridade para dizer não para as carnalidades, para a natureza carnal. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga para ela assim: não! Não. Você pode. Uma mentirinha? Não. Um pilequinho? Não. Uma fofoquinha? Não. Estou com vontade de ouvir, mas não. Estou querendo ouvir, mas não. Não quer mesmo saber? Queria, mas não. Melhor não. Uma escapada? Não. Não. Mas não deu vontade? Até deu. Mas quem manda aqui sou eu. Não é mais o pecado. Onde estão me entendendo aqui, em nome de Jesus? A liberdade em Cristo traz essa liberdade para decidir, para dizer não, para saber exatamente o que eu quero em Cristo. Essa prática pecaminosa faz com que a morte te alcance. E a segunda parte é referente ao amor. No versículo de número 10, na segunda parte dele diz que aquele que também não ama o seu irmão também é do diabo. E ele explica que no versículo 11, a mensagem principal e primeira é a do amor. No princípio, a mensagem é esta: que amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que assassinou? Porque as suas obras eram más e a do seu irmão justa. Perceba, irmãos, que aquela trama entre Caim e Abel, a palavra de Deus diz que Abel era justo. A palavra também diz que Caim não era justo.
suas obras eram ruins. O pecado, que é a transgressão da lei, como natureza em Caim, o torna assassino de seu irmão. A primeira evidência de um assassinato é você querer viver uma vida egoísta e individual. O primeiro sintoma de um assassino é porque ele preza muito, 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 muito a sua vida. A sua vida é muito, 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 muito importante. Alô, atenção, todos estão me ouvindo? Está todo mundo aí acordado? Eu sei que essa mensagem não é muito pentecostal, né? Não dá muitas glórias a Deus, nem muitas aleluias. Porque a gente está falando de assassinos, né? E a gente não gosta de assassinos. Mas o assassino, como diz Jesus, é aquele que odeia o irmão. E o que odeia o irmão é aquele que não se importa com ele. E o princípio do assassinato é o egoísmo e é amar muito, 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 muito a sua vida. Demais. Vamos abrir, marque esse texto aí e abre lá em Gênesis, capítulo de número 4. Marque esse texto porque nós voltamos logo mais depois para ver algumas referências. E abre aí em Gênesis capítulo 5, capítulo 4. Vamos abrir no versículo de número 8. Oito e 9. Gênesis 4, versículo 8 e 9, diz assim: Disse Caim a Abel, seu irmão: Vamos ao campo. E estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: Não sei. Acaso sou eu tutor de meu irmão? Perceba, olhe para cá. Olha que coisa importante isso. Aonde está o seu irmão? Pergunta para a pessoa que está do seu lado: aonde está o teu irmão? Pergunta para ele assim: você sente falta do seu irmão? Você está lembrando de algum irmão? Você se pergunta, faz outra pergunta para ele. Pergunta assim: você sabia que você tem irmão? Sabia? Alguém sabia? Primeiro tem que saber, né, que tem irmão. Gente que nem sabe que tem irmão. Eu tenho irmão, pastor? Eu tenho irmão. Resposta de Caim, né? Resposta de Caim: campanha a favor da vida. Cada um cuida da sua. Campanha a favor da vida. Cada um cuida da sua vida. Caim estava assim. Ele não se importava com o irmão. Ele não ligava para o irmão. E por essa razão, gente, preste atenção, olhe para cá. Escute isso, como isso é importante. Porque eu não ligo para o irmão, porque eu não amo o irmão. É por essa razão que o pecado faz morada em mim. Preste atenção, ouça isso, entenda isso, em nome de Jesus. Porque eu não amo o irmão, por essa razão, o pecado faz morada em mim. A inveja, ciúmes e tantas outras questões pertinentes a pecado, tudo aquilo que se chama pecado, tudo aquilo que a Bíblia diz que condenará você, que destruirá a sua vida, tudo isso
Tudo isso é prevenido pelo amor. Tudo isso pode ser prevenido pelo amor. Quando Abel, aparentemente aquele crente fiel, trouxe as suas ofertas, Caim, seu irmão, olha para aquilo e traz também. E ele traz só que a palavra de Deus diz que Deus não se agrada de Caim, da sua oferta, nem de Caim, nem da oferta, porque para Deus receber uma oferta, Ele tem que aceitar você primeiro. Ele não aceita, porque as motivações de Caim eram erradas. Caim estava ali movido por inveja. Caim não tinha o seu coração no Senhor, em Deus. Caim não se preocupava com o irmão. E olha que ele tinha muito pouca preocupação, né? Se fossem muitos irmãos, né? Não tinha muita preocupação. E ainda assim, ele se torna um assassino antes de o assassinar. Por essa razão, voltamos lá para 1 João, capítulo 3. O apóstolo declara que as obras de Caim eram más, no versículo de número 12, e é do seu irmão Justas. Dentro do coração de Caim existia um apreço muito grande por si mesmo, e a não compreensão do chamado ao Evangelho de Jesus, porque o chamado do Evangelho de Jesus insiste conosco acerca do amor. Jesus declara em sua palavra que nisso se resume a lei e os profetas: amar a teu Deus acima de tudo e o teu próximo como a ti mesmo. No versículo 15, ele declara: todo aquele que odeia o seu irmão é assassino, e você sabe que todo assassino não tem vida eterna permanente. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Diga: devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Mais uma vez, devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Diga: eu tenho que dar a minha vida pelos irmãos. Quando estão me entendendo aqui, em nome de Jesus. A pergunta é: você está dando sua vida pelos irmãos? Essa é a pergunta. O Evangelho de Jesus Cristo se resume nisto aqui. Ser cristão significa isto aqui. A semente de Deus em nós, que brota em nós, que nasce em nós, eu repito, produz santidade. Em segundo lugar, produz o amor. Talvez não em segundo, talvez ao mesmo tempo. Como eu falei, a falta de amor provoca em nós pecado permanente. A falta de amor provoca pecado abundante em nosso ser, em nossa alma. As nossas ações são reprovadas porque não amamos. E o que significa amar? Amar não é você ser alguém assim tão poético. Como eu amo você, meu irmão. Vem cá, deixa eu te dar um abraço. Deixa eu te abraçar. Ainda que o carinho e o cuidado façam parte do amor. Mas apenas carinho não significa amar. Porque é certo que muitas vezes, não em todas, mas em algumas vezes, muito carinho representa também uma carência pessoal. Então não vou dizer que é sempre amor. Mas a pessoa dá muito carinho porque é carente também, né? Carente afetivamente, emocionalmente. Mas o amor, na sua configuração bíblica,
significa isto, como está escrito aqui: dar a vida pelos irmãos. Não tem poesia nenhuma nisso. Não tem nenhum sorriso nisso. Não tem nenhum choro. Não tem nenhuma graça. Não tem. Porque eu nunca vi ninguém dando vida por ninguém, sorrindo e feliz. Ah, estou morrendo por você. A gente morre, mas simplesmente faz por uma semente eterna que está dentro da gente. A gente faz por causa daquilo que estava em Cristo e que também se manifesta em nós. O Evangelho é manifestação de amor. O Evangelho é amar. O Evangelho é dar a vida. Por isso que quem ama a sua vida demais, esse é o primeiro sintoma de um assassino. Quem ama demais a si mesmo é um assassino. Forte isso, né? Intenso isso, né? Mas é verdade. Caim se amava tanto que não via mais ninguém na frente. Não se importava com absolutamente nada. A prática do amor é a prática do Evangelho, é o exercício de Cristo em nós. O amor faz com que nos tornemos efetivamente filhos de Deus. Porque o amor de Cristo se manifestou entregando a sua vida por nós. E Ele, como Filho de Deus, nós também como filhos de Deus, nos assemelhamos a Ele. O propósito do Evangelho é nos conformar à imagem dEle. É nos tornar parecidos com Ele. É nos fazer como Ele. A sua estatura, a sua perfeição. E essa perfeição, ela cresce com amor, com o exercício do amor, da piedade. Amar significa dar a vida, significa orar, significa se importar, significa sofrer por alguém. Amar significa desejar o bem, agir com bondade. Amar significa tudo isso junto e nos coloca numa condição de doadores. O amor arranca de você aquela necessidade básica de ter. O amor tira isso. O amor coloca em falência os atributos financeiros. O amor coloca em falência a sua prosperidade financeira. Porque a sua prosperidade financeira perde o sentido diante de tantas necessidades, de tantos necessitados. O amor faz tudo isso conosco. Ele nos coloca em posição de caridade, de generosidade, de sacrifício, de apoio, de orientação, de auxílio. O amor te torna muito semelhante a Cristo. O evangélico deveria ser chamado somente de filho de Deus. Somente filho de Deus. O protestante deveria ser chamado apenas filho de Deus. E por quê? Porque o filho de Deus faz o que o filho de Deus fez. E porque faz, porque o filho de Deus está nos filhos de Deus, através do Espírito Santo de Deus, a semente da incorruptibilidade em nós, da santidade. Ele provoca isso na gente. É natural. Produzir fruto do Espírito é natural. Quando se está nele, ele também está em você. E se amamos os nossos irmãos, o amor de Deus é derramado em nossos corações. Isso significa que existe uma fonte de amor que é derramada em nosso ser. Hoje nós estamos vivendo uma crise de amor. Crise de amor. Jesus disse em Mateus 24 que nos últimos dias o amor de muitos se esfriará. O amor de muitos se esfriará. Perguntinha: qual foi a última vez que você foi na casa de alguém que não era seu amigo? Qual foi a última vez que você visitou alguém que você nem conhecia direito?
É bom estar com os amigos, maravilhoso fazer churrasquinho, assar uma carninha, estar junto com a galera, é bom. Mas e uma pessoa que chega na igreja que você nunca viu, que você nem se importa com ela, de repente te dá um abraço, dá um cheiro, né? De dizer, olha, eu estou aqui, preciso de alguma coisa? Posso servi-lo? Posso servir em quê? A gente anda tão frio que a gente fica isolado, a gente se senta distante. Eu estou com vontade de quebrar metade dessa igreja aqui e colocar todo mundo aqui na frente, coladinho, juntinho, pertinho, né? Te racha metade da igreja e põe todo mundo perto, nada de ficar longe, né? Para com esse complexo inferior, né? Você é alguém tão importante para mim. O amor nos aproxima, o amor quebra barreiras, o amor te torna cara de pau, santo. O amor aproxima corações, o amor te coloca próximo às necessidades alheias. Por isso que aqui no versículo de número 17 diz: ora, aquele que possui recursos do mundo e vê o seu irmão padecer necessidade e fecha o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? É óbvio que esse texto está falando sobre uma questão material, mas eu acrescento não apenas a material, eu acrescento inúmeras necessidades das quais nós não sabemos. Você sabia que a pessoa que está do seu lado está com depressão? Sabia disso? Olhe para ela e vê se ela está triste. Você sabia que a pessoa do seu lado talvez esteja passando por uma enfermidade? Você sabia que talvez a pessoa que está do seu lado está sofrendo de solidão? Olhe para alguém, vê se ela está só. Você sabia que talvez a pessoa que está do seu lado tem dificuldades com os filhos, chora, sofre? Você sabia que talvez a pessoa que está do seu lado está com problemas conjugais seríssimos, e eles entram na igreja sorridentes e saem da igreja se dando tapa, né? Se estapeando, Você sabia que talvez ele precise de um alimento essa semana e não tem? Você sabia que talvez ele precise de uma palavra de Deus para que ele se fortaleça e que essa semana se torne uma bênção, seja maravilhosa, poderosa, cheia de graça, cheia de unção? Você sabia que talvez o seu irmão precise de estar junto de você? Você sabia disso? Talvez você não saiba disso, mas a unção de Deus nos faz olhar os corações, nos faz ter atenção a elas, nos faz se preocupar com elas, e muito mais do que isso, nos aproxima. O amor aproxima corações, o amor aproxima vidas, o amor te torna filho de Deus. Aquele que recebeu a semente do Evangelho de Jesus Cristo de Nazaré é um inconformado. Ele está sempre à procura dos doentes. Você anda à procura dos doentes? Você é um caçador de doentes? Você tem essa fome de ajudar? Você tem essa fome de apoiar, de incentivar, de estimular, de mandar uma mensagem, uma palavra, fazer uma visita, se importar? Ou você é um crente que entrou aqui hoje falando assim: hoje Deus vai me abençoar, preciso ser abençoado, em nome de Jesus eu tenho que sair abençoado aqui, se não sair abençoado aqui, meu Deus do céu, não sei o que eu vou fazer. Ai meu Deus, se não sair daqui abençoado, não sei, vou ter que ir em outra igreja ali para ver se eu pego a benção.
Faz campanha aqui, faz campanha ali, faz campanha, a campanha acolá. Ele faz campanha, mas não acompanha ninguém. Só faz campanha, mas não acompanha ninguém. O evangelho da prosperidade, irmão, é o evangelho da campanha, mas não acompanha. Não acompanha. Não acompanha. Não ama. Não discipula. Não visita. Não apoia. Não ajuda. E por essa razão tem tanto pecado na igreja do Senhor Jesus. E por essa razão o pecado é normal. Gente, me perdoe, mas é difícil ouvir uma mensagem dessa na televisão, nos canais evangélicos. Me perdoe, é difícil. Acho que é impossível ouvir uma mensagem dessa. Sabe por quê, irmão? Porque o apóstolo diz: por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Por essa razão o mundo te odeia. Sabe, irmão, isso é uma mensagem que para aquele que ama o pecado odeia ouvir isso. Sabe o que eu tenho aprendido? Que o evangelho deve ser pregado. Não importa se vai agradar ou se não vai agradar, porque os filhos do diabo vão odiar essa mensagem, mas os filhos de Deus, ainda que no pecado, eles vão se converter. Eles vão sentir o chamado de Deus. Algo vai começar a ser trazido. Irmãos, a palavra de Deus diz que a fé não é para todos. A porta é estreita, poucos é que se acertam com esse caminho. Nem todo mundo vai ser salvo, infelizmente. Pouca gente. Pouca gente. Pouca gente. Pouca gente. Mas eu tenho entendido que nos últimos dias, aquele que está sujo vai se sujar mais, mas aquele que está limpo vai se santificar mais. Mas eu não acredito em santidade que não venha do amor. Eu não acredito em santidade que não venha do amor. Não adianta você fazer cara de santo e entrar na igreja achando que é santo e sair daqui preocupado somente com a sua vida a semana inteira. Não adianta, irmão, dar aquele sorriso Colgate, dar um glória a Deus apaixonado, se debruçar na presença de Deus. Não adianta glorificar a Deus com toda a força e sair daqui queimando e rasgando por causa de tanta gente que não tem o evangelho do Senhor Jesus. Eu vou dizer uma coisa, irmãos. Não há vida se não for para vivermos para Deus. Não há vida. Aquele que quiser salvar a si mesmo perderá a sua vida, mas aquele que perder a sua vida por amor de Cristo encontrará a vida eterna. Não importa quais são os seus sonhos, não importa quais são os seus planos, não importa quais são os seus projetos. Se você ler o Novo Testamento, você vai entender o que eu estou dizendo aqui. E que não há outra mensagem a ser pregada a não ser Cristo crucificado. Que não há outra forma de se viver nesse mundo mau, vil, perverso, sem se corromper. Se você não lutar, não brigar pelo amor, você já está perdido. Jesus Cristo de Nazaré é o nosso exemplo, é o nosso guia, é o nosso condutor. Eu estou falando aqui para um grupo de pessoas que talvez daqui a uns 50, 60, 70 anos, muitos estarão no inferno. Mas eu quero dizer uma coisa, irmãos. Se você lutar pelo amor no seu coração, uma paz vai confirmar você na eternidade. Uma paz, ainda que o seu coração, como diz as Escrituras,
te traiam, nós temos uma certeza: nós estamos lutando pelo amor, lutando por uma pessoa. Será que você consegue orar por uma pessoa que não conhece a Cristo? Será que você para orar, interceder, jejuar? Será que você dedica 5 minutos do seu dia para interceder por alguém, para orar por alguém, ou para ajudar alguém? Será mesmo que você tem o amor do Pai em você? O amor de Deus em você? Queridos, essa mensagem é dura, eu sei. Ela confronta a gente. Mas eu prefiro constranger os irmãos com todo carinho, com todo amor. Agora, eu prefiro que você fique chateado, Théo. Mas eu tenho certeza de uma coisa: a palavra de Deus, ela não volta vazia. Ela vai ficar no seu coração a semana inteira. Você vai acordar e vai dizer: quem que eu tenho que amar hoje, pelo amor de Deus? Você vai acordar preocupado e vai dizer: eu tenho que amar alguém. Eu preciso amar alguém. Quem é o meu próximo? Talvez seja o seu chefe. É, o chefe. Talvez seja aquele colega de trabalho que você acha que é um chato. Às vezes Deus chama a atenção da gente com coisas não muito convencionais, para nos surpreender, porque o amor vence qualquer coisa. Mas Deus te chama a atenção, seja com um colega chato, seja com um chefe que te cobra, seja com um familiar que não vai muito contigo, com a tua cara. Deus te chama a atenção, mas isso é para provocar o seu coração, para amolecer ele. Quem ama somente os amiguinhos, qualquer pessoa faz isso. Mas ame aquele que te magoa, ame aquele que te trai, ame aquele que te esbofeteia, ame aquele que te rouba. Ame, para que você seja filho de Deus. Ame, rompa a barreira do seu ego. Pare de achar que você é algo que não é. O que você é apenas alguém que precisa da misericórdia de Deus todo dia, e da sua graça abundante como um presente, como uma dádiva que nos é atribuída e conferida. O Senhor deseja fazer de você um filho de Deus, te transformar completamente. Feche seus olhos, curva a sua cabeça, põe a mão no seu coração. Eu vou profetizar ao seu coração nessa noite o amor do Pai na sua vida. Pai Celestial, em nome de Jesus, essa mensagem é diferente, o culto foi diferente, mas eu creio na tua palavra, é a verdade. Creio que ela é assim como está escrito, e creio que ela é muito importante e séria para nós. Não dá para viver a vida achando que somos únicos nesse mundo, sozinhos, isolados, à busca de alguma satisfação pessoal, de alguma realização pessoal. Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Que adianta ter muitos diplomas, muitos recursos materiais, financeiros? Esses serão cobrados muito mais. O que adianta ter virtudes, talentos? O que adianta se não estamos fazendo em prol ao nosso irmão? A tua palavra declara no Evangelho de João que damos glórias a Deus quando damos muito fruto, muito fruto, muito fruto, muito fruto, muito fruto. Meu Deus, esse ano eu quero dar muito fruto. E eu quero liberar um coração nessa igreja, um coração nessa igreja. Pai, se tem um pedido que eu faço para a igreja que o Senhor tem confiado ao pastor Gustavo, é um pedido que eu faço de todo o meu coração, de toda a minha alma, que
que as pessoas que estiverem debaixo dessa cobertura espiritual, que elas tenham um coração, o coração de Deus. Eu quero pedir este coração, meu Deus, que a gente não se corrompa como Caim se corrompeu. Dá esse coração para essa igreja, Senhor. Dá esse coração angustiado para a igreja, angustiado ao ver um perdido, angustiado e cheio de misericórdia ao ver alguém que é fraco na fé. Meu Deus, que a gente possa olhar para os fracos e ter compaixão, compaixão, ao ponto de nos humilharmos diante do Senhor e pedir misericórdia em vidas que serão transformadas. Meu Deus, dá esse coração, coração de Cristo. Dá o coração de Cristo para nós, por favor. Eu te peço, em nome de Jesus, que Cristo seja gerado nessa igreja, em nome de Jesus. Que Cristo seja gerado nessa igreja, em nome de Jesus. Que Cristo seja gerado nessa igreja, em nome de Jesus. Que Cristo seja gerado nessa igreja, em nome de Jesus. Que o Senhor levante homens e mulheres de Deus, que queiram amar as crianças, os adolescentes, os jovens, os casais, os solteiros, os anciãos, os órfãos. Meu Deus, que o Senhor levante pessoas que queiram amar os enfermos. Que o Senhor levante pessoas que queiram amar uns aos outros. Que o Senhor levante pessoas que queiram não apenas amar como alguém que apoia alguém financeiramente, mas que o Senhor levante trabalhadores para essa seara. Porque o Senhor Jesus, quando viu uma multidão faminta, se angustiou no seu coração e disse: em verdade, esse povo está perdido, como sem direção, como alguém que não tem pastor. Uma multidão de pessoas sem pastor, uma multidão de pessoas sem orientador, sem mentor, sem discipulador, uma multidão de pessoas que não tinha alguém para andar junto, que não tinha um líder, que talvez não tivesse alguém ali para mostrar o caminho das pedras, da palavra de Deus, do crescimento do evangelho. Meu Deus, em nome de Jesus, perdoa o nosso pecado de não conseguirmos acompanhar a todos aqui nessa igreja como eles devem ser acompanhados. Perdoa, Senhor, porque não conseguimos fazer isso ainda, em nome de Jesus. Mas, Pai, em nome de Jesus, eu te peço, levanta aqui pais espirituais, homens espirituais que têm um coração de pai, e mulheres espirituais que têm um coração de mãe, que elas possam adotar filhos espirituais para os fazer crescer em nome de Jesus. Ó Deus, levanta esse coração aqui, o coração do pai, levanta aqui o coração de mãe, levanta em nome de Jesus o coração de quem se importa, levanta, meu Deus, aqui o coração de quem não é como Caim, mas que ama, que se importa e que chora quando vê alguém fraco na fé, e que não se acomoda, mas que vai à luta para apoiar, ensinar, não apenas dar o pão físico, mas dar o pão espiritual, dar a palavra de Deus. Meu Deus, em nome de Jesus, eu tenho orado ao Senhor, e Deus tem colocado no meu coração que os líderes vão se multiplicar aqui nessa igreja, que os discípulos vão se multiplicar nessa igreja, e que esse ano, para a glória de Deus, nós teremos aqui 40 células que vão se levantar nesse ano de 2014. Meu Deus, eu oro hoje por 40 pais que desejam se tornar líderes de células nessa igreja. 40, em nome de Jesus. Eu oro por isso, eu oro por esse número. Por que eu oro por esse número? Porque eu sei que 40 é muito pouco para que tudo aquilo que Deus quer fazer nessa geração. Mas eu também sei que eu não posso dar um passo maior do que a minha fé. E hoje o meu passo é um passo de fé
com 40 pessoas que vão receber o coração que o Senhor tem colocado na minha vida, que sangra, que chora por essa igreja sem acompanhamento, mas que o Senhor está levantando e distribuindo a mesma unção e o mesmo coração e o mesmo amor para fazer a mesma coisa e fazer melhor e fazer muito mais, porque não sou limitador de ramos que estão ligados a Ti, mas sou como eles, um ramo também, que deseja florescer, frutificar e dar frutos para a glória do Teu santo nome. Mas meu Deus, eu não vou terminar a minha vida sem ver a Tua igreja florescendo, multiplicando, prosperando. Ainda que a semente tenha que morrer, e tem, para dar muito fruto, eu acredito que o Senhor está derramando sobre nós um coração acolhedor, aonde recebemos muitos que se foram, mas o Senhor está dizendo: muitos virão para serem acolhidos de verdade, para serem acolhidos de verdade, para serem amados de verdade, para serem ministrados em seus casamentos, para serem ministrados na sua família, para serem ministrados com seus filhos, para serem ministrados com a sua vida financeira, para serem ministrados em seu sacerdócio, em seu ministério, para serem ministrados em sua conduta moral, o seu caráter, para serem ministrados à imagem de Cristo Jesus. Mas meu Deus, que o amor do Pai venha ser derramado em nossos corações nessa noite, e que esse amor do Pai resulte em maior união, em maior unidade, em nome de Jesus. Eu quero que você fique de pé nesse momento, fique de pé nesse momento. E eu quero fazer um desafio para você nessa noite. Se tiver alguém que está ao seu lado, pegue na mão dessa pessoa. E se tiver alguém na sua fileira, que está na sua fileira mais distante, junte com essa pessoa que está na fileira. Faça um esforço, é um ato profético. É um ato profético que Deus está nos dando aqui hoje em nome de Jesus. Isso, faça um esforço e se junte, exceto quem tem uma criança, que é difícil, que é complicado, mas você que consegue fazer, junta essa fileira. Olha como ficou mais bonito. Agora eu quero fazer um desafio maior ainda. Parece que existe uma barreira grande, intransponível entre nós, uma barreira de um corredor largo como esse, que parece que é difícil demais se aproximar, mas você vai olhar para a fileira do lado e vai tentar pegar na mão daquela pessoa que está longe de você. Que esforço terrível, que esforço absurdo, que sacrifício incrível. Sabe por quê, querido? Porque Jesus deu a sua vida por mim e por você, e o sacrifício dele foi de cruz, morte na cruz. E eu tenho certeza que Jesus não está pedindo esse sacrifício para ninguém aqui. Ninguém pode dizer assim: pastor, Deus está pedindo que eu me sacrifique pelos irmãos na cruz e eu vou ser crucificado. Não, certamente não existe esse pedido para você, até porque a justiça, ela já foi estabelecida na cruz, uma vez por todas, por mim e por você. Mas eu digo uma coisa, irmãos: a união produz a força de Deus em nosso meio. A união, a separação não. Síndrome de Caim está amarrado em nome de Jesus, com todos os jargões evangélicos, amarradíssimo. Mas eu vou dizer uma coisa: o que de fato importa é o esforço que me coloca junto. Ei, para você que pensa que ser crente é ser solitário, eu vou dizer uma coisa para você: não existe cristão solitário, não existe filho de Deus que viva só, porque o ato profético de Cristo foi se tornar de unigênito para primogênito. O unigênito se faz primogênito. O único se transforma
no primeiro. Por essa razão, eu e você não somos unigênitos. Fazemos parte daquilo que o primogênito fez. O unigênito não poderia fazer nada, mas o primogênito, esse fez, porque ele foi o primeiro de uma multidão incontável dos filhos de Deus que se levantam sobre essa terra. Agora, tem mais uma coisa que você pode fazer pelo seu irmão. Eu sei que cansa, mas você vai levantar a mão do seu irmão. Eu tô cansado. Pesa esse negócio, pesa, eu sei. Ainda mais quem tem uns bração parrudo aí, tem uns irmãos com uns bração parrudo. Aí pesa mais, dói, cansa. Mas eu vou dizer, a força vem do alto sobre a sua vida para te sustentar. Feche seus olhos. Segundo ato profético feito aqui hoje nessa igreja, eu estou vendo uma multidão de homens e mulheres de Deus que estão sendo levantadas nessa igreja. Eu quero que você abra sua boca agora e comece a orar por essa multidão. Abra sua boca agora, porque Deus está levantando você como instrumento do amor dele aqui nessa terra. Abra os seus lábios e comece a declarar que você é apenas o primogênito. Diga isso para Deus: Deus, eu sou o primogênito de uma geração aqui na minha célula, na minha casa, na minha cidade, na minha vida. Eu vou ser o primogênito dos frutos que Deus está me dando, o primogênito de frutos que Deus está entregando. Pai, em nome de Jesus, eu vejo a multidão. Eu vejo a multidão, eu vejo a tua glória sendo derramada, eu vejo o teu coração sendo derramado. Eu vejo que o Senhor não apoia a solidão, não apoia estarmos separados. Não há apoio nas Escrituras. Não há apoio nas Escrituras. Nós devemos andar juntos, devemos servir juntos, devemos continuar juntos. A palavra de Deus diz: não deixe de congregar, como é costume de alguns. Não deixe de congregar, não deixe de estar longe da comunhão, não deixe de estar longe dos irmãos, não deixe de estar longe. Igreja, não fique em casa. Igreja, esteja unida. Igreja do Senhor, abandone o seu domicílio e vá como um embaixador. O homem de Deus, a mulher de Deus, ele se enxerga como embaixador, não tem morada própria. As aves têm os seus ninhos, as raposas têm os seus covis, mas o filho de Deus não tem aonde reclinar a cabeça. Sabe por quê? Porque Deus quer te levar para muitos lugares, para muitas nações. Deus quer levar você para muitos lugares, mas antes Ele vai te levar para muitas células, para muitas casas, para muitos bairros. Antes de tudo acontecer, Ele vai te conduzir. O homem de Deus não tem porto seguro, porque o seu porto seguro é Cristo. O homem de Deus não tem pousada, mas tem morada eterna. O homem de Deus tem um sábado, e esse sábado se chama Jesus Cristo de Nazaré, o nosso descanso, suficiente, eterno Rei, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Levante suas mãos, levante a mão do seu irmão, adore a Deus agora. Digno é o Cordeiro de receber do teu coração, de toda a tua alma, diga isso. Digno é o Cordeiro de receber a glória, a força, a honra, todo o poder. Anjos e querubins estão no teu trono. Oh, meu Deus, eu quero esse coração. Eu quero esse coração nessa igreja. Eu quero. Uma nuvem de Eu quero esse coração, meu Deus. Eu quero esse coração, Senhor. Eu quero esse coração. Uma nuvem de Eu quero esse coração. Eu quero esse coração. O coração do Pai, o coração do Filho em mim, pelo Espírito. Anjos e querubins
querubins